desde o começo, né, quando teve essa ideia, a gente pensou em fazer alguma proposta que tivesse algum apelo voltado para as questões da natureza, sabe? Só que aí a gente ficou pensando, né, em quais tipo de narrativa criar, como que ia ser a condição do roteiro. E aí a gente optou por fazer algo que não tivesse uma narrativa explícita, mas que tivesse uma, né, que por meio da edição pudesse ter uma possibilidade de entendimento mais ampla. E, por exemplo, algumas ideias vieram na nossa mente, assim, que é o lance da ancestralidade, a ideia de pensar também a questão da visualidade negra, da performatividade negra. E eu acho, assim, em linhas gerais, foram essas coisas, assim. Não sei se as meninas têm algo a acrescentar. E o nome é Matriz. Matriz, justamente por essa ligação com a ideia da natureza, né? E com a relação que nós, negros, né, temos com a natureza. Então, é isso. A ideia de matriz, mas é um termo matriz aberto. Não só se referindo simplesmente às questões étnicas, né, mas também se referindo à matriz como origem das coisas. Então, por isso esse nome, né? Só uma coisa, Bia, que quando a questão da performatividade e intervenção, a gente queria muito, mas não teve como, porque a gente era sexta-feira, 4 horas da tarde, três pretas andando em meio à mata e em meio à cidade, e as caras e os dedos e os olhares, eu acho que foi sensacional. Foi um passo grande para uma outra coisa. E aí é uma outra conversa. Na verdade, é o que a Bia disse, né, gente? Só vou refutar mesmo o que ela disse. A gente ficou por muito tempo pensando nisso, pesquisando sobre essa questão mesmo, de falar sobre a natureza mesmo, sobre as queimadas, sobre a questão indígena e tudo mais. Mas, contudo, a gente foi. Nossas ideias, nossas pesquisas, elas foram todas culminando para esse lugar, até chegar nesse lugar. E, inclusive, a pessoa que estava, né, que chegou para a gente para fazer parte da equipe e tudo mais, tudo que ela foi trazendo foi também referente a isso. Então, a gente assim, achou que era muita coincidência, sabe? A gente está conversando sobre várias coisas e elas irem culminando para esse espaço aí. Então, é isso, é dizer que a gente acredita que isso tinha que ser dessa forma mesmo e que, né, é isso. Que a partir daí a gente vai viajar aí com essas possibilidades.
nego tem mãe, casa de nego tem pai, casa de nego tem fé, tem festa pra Santo Rei. Casa de nego tem rei, que ainda sabe sambar. Casa de nego tem mãe, casa de nego tem pai, casa de nego tem fé, tem festa pra Santo Rei. Casa de nego tem rei, que ainda sabe sambar. Fez mandinga meu pai, fez mandinga pra Deus, para os filhos seus abençoar, sem ver a quem. Para os santos de luz e das trevas, para quem não acredita em reza, para quem está no mundo vagando, em cada porteira um canto, um ponto é uma prece tão santa, nem sempre oferenda é o que mais se preza, pra alma se confortar, vai seguindo e abençoando. Casa de nego tem mãe, casa de nego tem pai, casa de nego tem fé, tem festa pra Santo Rei. Casa de nego tem rei, que ainda sabe sambar. Casa de nego tem mãe, casa de nego tem pai, casa de nego tem fé, tem festa pra Santo Rei. Casa de nego tem rei, que ainda sabe sambar. Fez mandinga meu pai, fez mandinga pra Deus, para os filhos seus abençoar, sem ver a quem. Para os santos de luz e das trevas, para quem não acredita em reza, para quem está no mundo vagando, em cada porteira um canto, um ponto é uma prece tão santa, nem sempre oferenda o que mais se preza, pra alma se confortar, vai seguindo e abençoando. Eu queria saber, assim, né? Eu sempre fico atento também nessas questões técnicas, né? E se foi uma opção sua, vocês criar tipo um fole na hora que estava andando, né? Que eu percebi que aqueles sons das folhas parece que teve algo ou proposital, não sei se foi proposital ou não, né? Mas que me chamou muita atenção, assim, que acho que ficou muito marcante essa coisa dos passos, das folhas. Eu queria entender um pouco melhor, né, essa opção que vocês tiveram. Deixa eu ver aqui. E aonde que é o lugar? Aonde que é aquela locação? Porque eu percebi que, não sei que horas que vocês gravaram, se foi esse horário das, sei lá, 16 horas, não sei se também vocês pensaram essa questão da luz e tal, eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre isso, porque, principalmente na hora da dança, o branco, né, deu um contraste maravilhoso ali com o tom de pele, com aquele sol, né, de fim de tarde, aparentemente, porque é muita coragem, né, a gente estar, de repente, no lugar aberto e tá com o figurino branco, né, usando branco na externa, então é muito desafiador. E em alguns momentos tem algumas pequenas estouradas, beleza, mas eu vi que ficou assim muito lindo, principalmente no pôr do sol. E é isso. O Foley,
Na verdade, a gente começou a fazer a gravação lá, né? Som direto mesmo. Só que tinha fala, né? Tinha falas nossas, enquanto a colega estava se movimentando. Então, não deu para aproveitar esse áudio. E também a qualidade, talvez, da captação direta ali não ia ficar muito boa. Aí, o que eu fiz? Eu tive que fazer esse trabalho, né? Eu, pelo menos, tentei fazer esse trabalho, reproduzir ele no outro lugar, né? A ideia das folhas no outro lugar, e fiz a captação. Dá para ver que em alguns momentos há uma perda ali. Mas, por exemplo, no local lá não dava, né? Então, porque o áudio assim teve que ser desprezado, porque tinha muito ruído no lugar, na hora. Mas então foi isso, assim, a questão do Foley foi essa. A gente teve que fazer. Uma perda, né? Eu achei que foi algo bem proposital para ficar mais. Eu acho que ele criou uma narrativa que eu lembro que a gente até chegou a discutir, que a gente ficava assim, nosso espaço vem de longe, nós estamos sozinhos, você está aqui, mas tem mais alguém caminhando com você. Então, depois da edição, a gente chegou a conversar sobre isso também. Me levou para um lugar que não como um erro técnico, alguma coisa assim, mas sim que algo que foi proposital para deixar bem marcante mesmo essa parte sonora do projeto. Muito e quanto o e aí eu procurei também bastante áudios assim de folhas, mas não encontramos assim. Então eu tive que produzir mesmo, eu tive que ir lá e gravar. Muito bom. Quanto ao Sol da Tarde, a Cida que fala isso, fala que esse sol da tarde ele é perfeito para a nossa pele. Eu acho que foi a frase que eu mais falei nesse dia. Eu falei, não, gente, tem que ser esse horário, tem que ser esse dia, por causa disso mesmo, de pegar essa frase e colocar ela na prática, sabe? De usar a luz natural e captar essa luz natural na nossa pele. Então, inclusive, a dança, por exemplo, a gente começou a fazer num outro lugar que estava estourando muito mais, porque o sol estava rachando, e aí a gente mudou para esse outro lugar. E exatamente, a gente fez isso no Parque Mangabeiras. E a gente fez, e era exatamente isso. As pessoas olhando, a gente escolheu uns lugares assim onde tinha menos pessoas atrás, né? Mas a gente teve até a questão da intervenção, ela funciona tanto que a gente teve até guarda. Os guardas teve um momento que a gente estava gravando, aquele momento que tá as três assim olhando para a montanha, que o guarda passa com o carro, volta, desce do carro e chama a gente, pergunta se a gente estava fazendo, se era só foto, vídeo, ou se a gente estava fazendo algum trabalho. Algum ritual. Fazendo ritual, isso. Fazendo algum ritual. E só que a gente estava no meio, ficou uma pequena tensão que rapidamente também foi resolvida. E aí a Erika pode falar dessa experiência, como é que foi massa. Na verdade, eu ia falar mesmo o que você falou com relação à luz. Que a gente lembra da Cida, né, Cida, lá na praça da rodoviária. Você fala assim, gente, tem que explorar essa luz, tem que explorar essa luz, esse horário, porque essa luz aqui vai estar maravilhosa. Então, assim, como todo o processo foi o encontro, então foi tipo assim, a gente estava definindo, vamos que dia, vamos hoje. E nós fomos no dia X, na parte da tarde, que é quando dava para nós todos irmos, mas a gente já foi pensando também nessa questão de aproveitar bastante essa luz, porque então a gente está correndo contra o tempo para que a gente não perdesse ela e tudo mais. Então a gente saiu correndo igual louca, de um lado para o outro, tal, para pegar o melhor ângulo e a melhor luz, e a gente testava de vários lugares, aí gravava todo lugar, depois experimentava no outro, ficava melhor. Enfim, foi maravilhoso. E a questão dos bairros municipais também foi bem intenso, né? Porque tirou mesmo a atenção na gente. Mas não só nele, né? Em vários lugares. O parque estava bloqueado em várias entradas, então a gente chegou até um determinado lugar, e aí, a partir daquele momento, o segurança não nos abandonou com o olhar, sabe? Todo para onde a gente se movia, eles estavam. E a gente. Mas a gente estava muito tranquila com relação a isso, ao que a gente estava fazendo, ao nosso propósito. Então, assim, né, apesar dele, fluiu super legal. A Bia fez até
deu até umas brechas lá da Bahia, vendeu até uns imóveis lá no parque, né, Bia? E aí foi muito legal. O olhar das pessoas também é outro lugar, né? É outro lugar para você pensar no tanto de mulher de branca. Então, a todo instante a gente estava pensando no que fazer e fazendo, a gente estava acompanhando com olhares de curiosidade, de receio e tal. E aí teve uma vez que a gente estava numa estrada mais deserta, assim, só nós, e de repente apareceu uma turma, e aí a gente pensou assim, nós devem estar morrendo de medo deles, na verdade. A gente pensou, eles devem estar morrendo de medo de nós, mas na verdade nós somos menos e a gente que deve estar com medo deles, né? Deveria estar com medo. Mas é isso, foi uma experiência maravilhosa. Qual parque que foi? Magabeiras. Ah, tá. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, do começo ao fim. Também, né, o Sandra, começou assim, a gente chegou com ideias e propostas, né, mas as coisas foram acontecendo assim bem à medida que a gente disse, encontrasse algum lugar, algum local que pudesse ser explorado, e ali a gente propunha alguma coisa, e é isso. E foi tudo acontecendo assim, sabe, muito, muito organicamente, é isso. Eu fico curioso para saber o que seria esse experimento se vocês conseguissem trazer para ele isso que vocês estão narrando. Mas, Gil, a gente viveu a experiência, e a partir da metade da experiência que a gente estava vivendo, isso já é uma proposta, isso que eu falei, que é um pontapé. Porque quando a gente fala da performatividade, da intervenção, é porque só estando lá para vocês entenderem como que rola uma energia, como que essas figuras incomodam de todas as formas, né? E se a gente pudesse registrar isso, seria maravilhoso. E, na verdade, por isso que a gente fala que é só um pontapé inicial. Porque a gente guardou os figurinos, a gente guardou toda a proposta e a gente já está conversando sobre ela. Então, isso eu acho legal, assim. Acho que essa seria uma... Né? Por isso que eu falei que a gente tem que continuar fazendo o experimento para que essas reflexões possam alimentar a gente cada vez mais, aproximar dessa linguagem, da gente construir essa linguagem, né? Do que é o coisa de preto. Como é que essa câmera nossa olha, o que interessa para a nossa câmera, né? Porque eu acho legal essa questão da natureza, da ancestralidade, mas eu acho mais interessante quando a gente mostra como a gente vive isso. Né? O que é viver isso? Né? Viver a natureza para nós é isso, é alguém olhando, é o guarda vigiando, perguntando, é o medo. Né? A nossa natureza não é uma natureza bucólica dos brancos que vão para um parque, que vão para as suas fazendas, vão para os seus... e ficam ali se deliciando com a natureza. Né? Nossa natureza é atravessada o tempo inteiro. Né? Então, acho que isso é legal, eu fiquei curioso assim, de trazer essa narrativa, assim, essa pesquisa. Né? Como é que faz isso? Né? Como é que a gente fala dessa natureza atravessada? E, né, como o Tiago fala, assim, né, do olhar nosso, do nosso ofício, né, eu fico muito, de novo, a coisa do som, né, que eu acho que é legal viajar também nessa experiência, né, porque eu acho que isso é muito legal, né, a gente sabe o que que deve fazer, mas às vezes a gente não tem tempo ou, né, várias coisas interferem para que a gente realize. Né? Quando você, né, a Sandra fala dessa ideia dos sons que vêm do passado, né, que estão de outros que estão ali, né? Então, e a Bia ainda usa o fole, né? Ela entende isso como uma linguagem do cinema, a construção dessa trilha. Seria muito legal
pensar essa caminhada desde o início. O que é? Quando é que essa caminhada aparece? Né? Porque logo no início, né, quando entra a Sandra, né, a primeira a entrar, mas acho que a Érica, né? Aí vem o passo forte ali dela, assim, eu escutei. Né? Mas, de repente, eu vi que tinha outro passo. Aí eu falo, ai, ela não está sozinha. Quem está ali? Né? Então, o som, ele começa, ele tem uma narrativa que ele constrói. Né? Então, acho que é legal explorar o que essa sonoridade dos passos, né, pode revelar ou esconder, né, criar situações. Assim. Acho que isso é uma coisa legal. E a outra coisa também é o som da natureza. Né? Porque tem hora que ele aparece, tem hora que ele some de repente. Né? Aí, de repente, ele aparece de novo. Aí você fala, uai, o que aconteceu? Assim? Como é que é essa... O que corta... O que tira vocês dali e o que põe vocês ali? Né? Porque quando corta o som, já muda o lugar, não é o... Né? Então, essa coisa de como é que essa sonoridade do ambiente também pode ser trabalhada, assim, né? Como é que pode explorar. E uma outra função também que eu acho é a música gravada. Né? Porque como vocês estão num lugar de uma experiência suas, aí é muito legal toda essa sonoridade, mesmo ela sendo construída como um Foley, mas ela é uma sonoridade que está ali. Quando entra a música, aí vira interpretação, porque a música é de fora, ela não tá sendo tocada, vocês não depararam com um grupo tocando essa música, né? É uma sonoridade que vem de fora, então ela traz uma outra experiência. Né? Então, acho que, às vezes, né, aí na minha cabeça, enquanto trilheiro, é melhor não ter música e ter esses corpos dançando pela sonoridade, pelo encantamento, pelo que é provocado no corpo por aquele lugar, porque aí mantenha o lugar, ou trazer alguém para tocar ali com vocês, alguém que vai fechar esse ritual ali tocando com vocês ali. Né? Porque quando o som entra gravado, ele distancia de toda essa narrativa que, para mim, né, isso para mim, essa narrativa que estava sendo construída, que estava ali nessa experiência com a natureza. Né? Então, acho que isso são coisas, para mim, que eu acho que vale a pena ir pensando, né, de como, nas produções, sempre essa coisa do som, como é que funciona, assim, né? Pode funcionar, pode explorar mais. Porque está muito legal, assim, as ideias todas estão ali. Né? Então, acho que tem material, como você mesmo falou, é uma experiência rica, né, e que pode ir mais fundo nela. Assim, né? Eu quero falar. Eu gostei muito, eu achei lindo aquela abertura, aquela fluidez da água, achei lindo. E sabe assim, fiquei toda encantada, eu fiquei muito encantada com as locações que vocês escolheram, sabe, aquele pé pisando naquelas folhas, essa coisa mesmo, né, de um outro passo que vem junto. Isso é muito legal, é muito interessante a gente saber isso, né? Porque a primeira coisa que você pensa é isso, tem mais alguém junto com ela. Quem que é esse alguém que está junto com ela? E quando você vem e fala que a gente não anda sozinho, que os nossos passos vêm de longe, que tem mais gente com a gente, pô, sabe assim? É lindo isso, é maravilhoso mesmo. Assim, sabe, cada perspectiva de vocês, sabe? Algo majestoso, bonito. Eu fiquei pensando, assim, eu acho que vocês foram muito felizes em quase tudo. Aí eu acho que tem algumas coisas. Aí foi o que o Gil falou com relação. Adoro essa música do Dé,
Casa de negro tem mãe, casa de negro tem pai, casa de negro tem fé, tem festa para Santo Rei, casa de negro tem rei que ainda sabe dançar. Eu acho linda, adoro essa música, adorei ter ela como trilha sonora, mas de fato é isso que o Gil fala, assim, ela está descolada ali. E é daí que a gente fica pensando em solução, né? Assim, se alguém tivesse ligado um fone de ouvido, mas não cabe um fone de ouvido ali. Né? Como é que. Né? Ou se alguém. Mas tinha música na cena. Tinha Hã? música na cena. Tinha música na cena, é uma outra música até. Mas tinha uma música que a gente estava dançando realmente, mas não dava para captar. É verdade. A música, isso a gente percebe também, que a música que vocês dançaram não era aquela música que estava tocando. Isso a gente percebe. Tem uma dissincronia, né, da música tocando com os movimentos que vocês estão fazendo. Mas até aí nenhum problema. Talvez o grande problema seja exatamente isso, assim. É algo externo mesmo. É algo que não faz parte daquele lugar ali. E aí, quando você foi contando, é isso que eu pensei também. Porra, sabe assim, trazer essa experiência vocês, porque é exatamente isso. Já falou, não tem mais o que falar, sabe? Exatamente é essa coisa. A gente não tem esse direito, sabe, de fazer isso, né? Sem ser alvo de olhares e olhares invasivos, porque se chegou até a incomodar vocês, é porque são olhares invasivos e principalmente a presença da polícia, do guarda municipal, quer dizer, olha que loucura. Né? Que loucura! Quer dizer, cadê o direito de livre trânsito que a gente tem assegurado na Constituição? Serve para todo mundo, não serve para a gente. Acho que valeria a pena, de fato, criar um jeito de colocar essa experiência dentro, porque ela traz uma série de reflexão, e principalmente porque vocês não falam nada, está tudo ali. Sabe assim, né? Assim, são leituras que cada um de nós vão fazendo. Muito sensacional, gente. Assim, vocês estão num caminho muito, muito interessante. Parabéns. Parabéns, parabéns. Cida falou uma coisa muito legal, que eu acho assim, que vocês falaram, que você tinha até texto, e que não ficou boa a gravação. Mas eu acho até legal não ter, porque a narrativa de imagem é muito linda, isso, assim, porque vocês construíram formas, né? Quer dizer, essa coisa de vai uma, entra outra, depois aparece as três num lugar, né? Cada hora elas estão para uma direção. Isso é muito bonito, assim, a imagem. Desculpa não ter falado disso, né? Eu acho que a construção da imagem é muito bonita, assim, tem muita coisa potente, assim, né? Gil, na verdade, não tem desculpa lá, Bíblia, é só para falar que não tem texto mesmo, não. Desde o início, a narrativa foi proposta no corpo, desde o início, desde os nossos encontros. O texto, eu falei assim, o que a gente tinha de fala foi só com a guarda, né? Que ele perguntou se era ritual, e falou, não é intolerância religiosa, não, é porque, por causa de queimadas, né? Coincidência ou não, 2 dias depois o parque pegou fogo, só queria dizer, mas nós não fomos nós. Foi um fogão, hein? E pegou muito fogo. Eu concordo demais com o que o Gil falou. Não sei o que é esse lance aí que vocês falaram do som, isso foi muito bom. Eu acho que essa experiência aqui é legal, né? Porque tem nomes que a gente fala assim, não sabia que isso chama isso. Falling, eu não sabia o que é. E aí, o que acontece? A imagem, ela me trouxe a pureza da macaia. E eu achei que ela foi pouco explorada, a macaia. Eu queria muito explorado a macaia. Eu falei assim, nossa, como, sabe, aquela sensação do caminhar, a sensação do sentir a mata, né? Sentir a mata e deixar a coisa fluir. E aí as imagens são lindas e elas trazem a pureza da macaia, né? A pureza de nós quando vamos na mata para poder saudar os nossos orixás. E aí eu senti também falta de tambores. Eu fiquei assim, por que passarinho? Por que passarinho? Por que aqui não é tambor? Por que é passarinho? E aí, então, para mim foi isso, assim. Eu acho que está realmente, concordo com o que Gil e Cida falaram, e o Ti. Eu acho que as imagens estão lindas, e eu acho que o campo de exploração é isso mesmo, assim, é por aí.
E eu só senti falta de falar sobre a macaia. Assim. Eu acho que poderia ser um bom espaço para falar sobre a macaia. Né? Não precisava ser dito tudo ritual, mas acho que era um espaço para poder falar sobre. Só falando um pouco sobre isso que a Erna falou, na verdade, não era nosso propósito falar absolutamente sobre nada. Nosso propósito era estar ali com roupa branca e sem afirmar, sem tomar partido de nem de religião, nem de ritual, de nada. Era estar mesmo em contato com a mata, com a natureza. Então, não sei se talvez essa expectativa que você tem não seja mesmo a nossa intenção, não tem nossa intenção mesmo, tá? Não viesse mesmo, porque não era a nossa intenção em nenhum momento, bem ao contrário. A gente não queria, né, a todo instante a gente tinha essa consciência, porque não queria tomar nenhum, não queria que isso ali fosse uma leitura fechada. Inclusive, o nome tem essa razão, né? Enfim, de remeter para várias possibilidades. Mas eu acho que uma coisa também não se fecha, né? Porque, querendo ou não, mesmo não havendo, por mais que haja citações diretas, né? A macaia, toda essa relação de cura também, né? Que envolve pegagem de folhas, essa saudação à natureza acaba ocorrendo. Então, eu acho que tem fechamento de sentido, mas também não tem. Então, eu acho que contempla também, mesmo que não tão diretamente, sabe? Desculpa, eu não sabia o que era macaia, descobri que agora, se o Google tá certo, elas, de uma certa forma, trazem a macaia. Agora, e é um negócio muito interessante isso, cada uma delas colhe um tipo de planta, e eu pensei nisso, exatamente trabalhando essa coisa da folha sagrada. Achei lindo. E foi muito importante. Então, a hora que a Sandra vai no mesmo lugar onde a Bia colheu um tipo, e aí ela vai colher uma que você só percebe depois que ela consegue juntar as três, que é um outro tipo de planta ali. De uma certa forma, elas falam da macaia, sim, porque elas vão trazer isso como objeto de cena, como ação e como objeto de cena. Que é tudo lindo. Entendi, mas elas não trouxeram isso de uma forma proposital, foi consequência das cenas, assim, que eu estou compreendendo. E aí, dizendo que eu senti só essa falta de ser isso, sabe? Mas assim, não sei, eu acho que do jeito que ele está, se não tiver essa discussão aqui, né, se não tiver nenhuma discussão sobre, quem estiver assistindo e que for né, do babado, vai entender, falar, não, vai falar assim, não, elas estão fazendo de propósito. Porque é organizadíssimo, assim, a Bia vai lá, a Érica vai lá, e não, a Érica, né, que vai pegar aquelas folhas, assim, que se não me engano, é unha de gato. Não é unha de gato que ela pega, aí depois a Bia vai e pega aquele capim branco, e depois a Sandra vai e pega umas folhas amarelas, vermelhas, que são uma outra planta. Então, se não tem essa discussão, ali tem a questão das folhas sagradas, sim. Sim, e é muito massa, que também não tinha nem esse, por exemplo, foi muito aleatório. Eu fui, peguei folha, a Bia foi, pegou ramo, e a Sandra pegou uma semente. Mas muito aleatório, sabe? A gente já sabia que ia pegar. Vendo a gravação que a gente foi. Vendo a gravação que a gente foi vendo essas aleatoriedades, mas que, sabe, que acaba que formaram. Nós não pegamos nada repetido, mas que né, pegamos coisas diferentes. E que pode levar a questão desse rito mesmo, com folhas, mas foi tão impensado que foi aleatório, né? Pode ser que tenha culminado nisso, e está tudo ótimo, maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa que a Erna coloca e que eu não... né? As pessoas sempre vão fazer a leitura delas a partir do que elas conhecem, conectam, instigam e tudo. A gente não tem domínio sobre isso, né? Mas nós, enquanto artistas, quanto mais
nós somos conscientes daquilo que nós usamos, mais detalhes a gente traz sobre o que a gente está fazendo, né? E pensando um pouco aqui nessa discussão, por exemplo, eu acho quando pega as folhas, né? As folhas têm uma força, principalmente quando a Cida coloca, né? Cada uma pegou um tipo de planta, né? Porque tem uma relação forte com a sua função para aquela pessoa, né? Uma pessoa que é de Oxum vai pegar uma planta que tem a ver com Oxum. Quem é de Xangô vai pegar uma planta que tem a ver com Xangô, né? Então, e aí tem uma série de coisas que caracterizam isso. Quando alguém que é de Oxum pega uma planta de Oxum, tem uma maneira de se relacionar, né? Ela pode cheirar, ela pode não cheirar, porque essa planta de Oxum a gente não chega perto do rosto. Essa planta de Oxum ela tem que ser carregada, né? Tem coisa que se pega com a mão esquerda, tem coisa que se pega com a mão direita. Como é que eu utilizo esse objeto? Como é que eu dou vida a essa ação, né? Para ela não ficar somente numa ação, né? Assim, porque ali, se fosse uma cena de uma menina, de uma pessoa andando pelo mato e pegando uma planta, tudo bem. É uma pessoa andando pelo mato, pegando uma planta, e ela faz o que ela quiser, porque é uma pessoa andando pelo mato. Mas quando a gente ritualiza esse caminho no mato, aí tem outros sentidos. A coisa, cada ação começa a nos despertar o interesse para saber o que é cada uma dessas coisas, né? Então, acho que isso é legal quando a gente cuida do detalhe. Eu chamaria assim, né? Acho que é legal a gente cuidar do detalhe.